Quem constrói a sua carreira hoje? Quem define o seu valor? Será que é possível exercer a medicina sem pensar nisso, em como construir uma carreira? É impossível. Você não aprende como ser um empresário dentro da faculdade. Se você busca ter um consultório de sucesso, um consultório próspero, é impossível separar essas duas coisas. Não é simplesmente abrir o consultório e esperar as pessoas chegarem. Porque não adianta nada você ter o conhecimento e você não ter todo o restante. Como que esse paciente vai chegar até você? Quantidade de clínicas que fecham? 25 anos, quase 60% fecham. Por que será? Porque falta gestão. E a gente é treinado o tempo todo a isso, a não ter esse contato com o dinheiro. 74% dos médicos não querem, não indicam que seus filhos sigam dentro da profissão médica, porque o que eles enxergam é o buraco. E quando a gente termina a formação, a primeira coisa que a gente faz é achar um lugar para dar plantão. Pois, de anos, quando ele olha o seu cenário, a única coisa que ele fez de diferente foi se enfiar e entrar ainda mais nesses tipos de serviço. E realmente isso vai virando uma bola de neve que você vai se enfiando, as suas contas vão aumentando e você vai fazendo contas em horas, em plantões trabalhados e vira aquele sufoco. Então entenda que não é criando mais parte técnica da medicina que vai fazer você crescer e se destacar. Essa vida que você tem hoje, você consegue sustentar ela por mais quanto tempo? Perceba que o que você precisa fazer é aprender o que você não sabe mesmo. São os outros pontos da prosperidade dentro da sua carreira, dentro do consultório. Buscar ajuda e estar ao lado de pessoas que estão vivendo a situação que você almeja. E parar também daquele vitimismo. Para eu chegar naquele objetivo, o que eu preciso fazer de diferente? Quais ambientes eu preciso frequentar? Só depende mesmo do quanto que você prioriza isso para a sua vida. Aguardar o momento ideal para você tomar a sua decisão, ela nunca vai acontecer. Não é o meio que vai fazer você tomar a decisão. É a sua decisão que vai mudar o meio. Esse é o Código Valora, o local onde a gente decodifica os segredos por trás da medicina valorizada. Seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Nayara Curti, neurologista e fundadora da Valora Med Club. Sou o Dr. Renan Gebelli, ortopedista, gestor em saúde, cofundador da Valora Med Club. E vamos começar, Nayara, respondendo o começo dessa questão. Será que é possível a gente pensar exclusivamente em só fazer o nosso dia a dia, a nossa carreira, a parte prazerosa da medicina? Ou não? A gente precisa, de fato, pensar em outras coisas além da medicina, do ato em si? Hoje, a Nayara de hoje te responde que é impossível. Se você busca ter um consultório de sucesso, um consultório próspero, é impossível separar essas duas coisas. Mas com certeza, não só eu, como você aí que está nos vendo, nos escutando, quando estava na faculdade, quando estava na residência, não tinha ideia do quanto que era necessário se desenvolver, criar novas habilidades para ter um consultório particular. A gente fala muito que a vida, a faculdade ela não ensina, a residência não ensina, a gente aprende na prática. É como se a gente tivesse ganhado o diploma e agora, o que você faz, né? Não, e atualmente você sai de uma residência, de uma subespecialização e você tem que trabalhar no modo PJ, ou seja, você já sai se transformando no empresário. A questão é que você não aprende como ser um empresário dentro da faculdade. O porquê não sabemos, mas eu acredito muito que é porque, de fato, a faculdade de medicina, o que ela está te transformando, o que ela está ali te deixando como um executor é da própria medicina mesmo. Você é um subespecialista, um especialista em cuidar de pessoas e não gerir um espaço, gerir contas, pagar contas, colocar funcionários, liderar, mas acaba que isso se torna indispensável. Então, leva-se a algum questionamento. Será que a parte prática, né, disso tudo não deveria ser incluída em algum momento, pelo menos ali junto do internato, entender um pouco além também dessa parte de gestão, né? Porque a gente foca tanto durante a faculdade, durante a nossa residência, na parte técnica do ato em si de ajudar as pessoas, como é a melhor técnica, quando você chega nessa situação que você faz depois, mas ninguém diz que para, na verdade, você conseguir ajudar por completo esse seu paciente, você precisa estar com uma estrutura adequada, um atendimento adequado,
um padrão de qualidade bom, porque não adianta nada você ter o conhecimento e você não ter todo o restante. E você não ter o paciente, né? Porque Também. a gente também não aprende como que esse paciente vai chegar até você. É todo um caminho que tem que ser desenvolvido. Não é simplesmente abrir o consultório e esperar as pessoas chegarem. Aquela época de antes, que a indicação era algo muito forte, não é mais assim. Hoje em dia a gente tem que ganhar espaço, a gente tem que trabalhar a influência, a autoridade, a gente tem que fazer a experiência do paciente dentro do consultório, a gente tem que ativar os canais de captação. Então é todo um processo que a gente não aprende. E aí começa a ter todo aquele problema, né? Tem até um dado importante da quantidade de clínicas que fecham, né? Em 5 anos. Exatamente. 5 anos, quase 60% fecham aí por falta de gestão, né? Devido a uma má gestão. Exatamente. Por que será? Porque falta gestão. E hoje em dia, com cada vez mais médicos aí no mercado, para você se diferenciar, você precisa ter essa visão, esse olhar e essa habilidade. E recapitulando a nossa saída, né? A minha e a sua logo na sequência da residência, o que a gente acredita muito quando a gente se forma é que a gente vai colocar em prática as nossas ações ali, mas esse ponto que você trouxe é muito importante, né? Você precisa começar a pensar em como chegar a esse paciente. Ou também por onde começar a construir a sua carreira. E o médico ele acaba muito indo, devido até uma inexperiência nesse assunto, aonde tem um espaço, onde tem um buraco. Então, seja mais plantões, ou seja um ambulatório onde vai receber R$ 30 no final a consulta, e ele não pensa ali o trajeto. Tanto que depois de anos, quando ele olha o seu cenário, a única coisa que ele fez de diferente foi se enfiar e entrar ainda mais nesses tipos de serviço, né? E quando a gente termina a formação, a primeira coisa que a gente faz é achar um lugar para dar plantão. Né? Quem nunca? E realmente isso vai virando uma bola de neve que você vai se enfiando, as suas contas vão aumentando e você vai fazendo contas em horas, em plantões trabalhados e vira aquele sufoco e aquela vida que você não tem mais hora para nada e sim passa dias e horas dentro de um hospital, né? E da sua parte profissional, né? Quando você partiu de ser uma pessoa só visando ali neurologia, cuidado em si de uma consulta, e começou a entender que você precisa sim ter o controle da entrada, da conversão, da gestão do seu consultório. Passou muito pela minha cabeça uma situação de... Eu estava muito cansada de todas as horas, todo o volume trabalhado. Eu me deparei numa situação muito de sobrecarga mesmo física e mental. A maternidade eu acho que mexeu muito também com isso, de ter que conciliar tudo, né? Quem é mãe sabe, é um grande desafio você conciliar trabalho, maternidade, casamento e todos esses pratinhos equilibrando. E foi num momento de reflexão mesmo que eu falei, nossa, será que esse é o caminho que eu quero seguir? Será que daqui 5 anos é assim que eu conseguirei manter? E foi aí que eu comecei a buscar ajuda, né? Porque eu penso, e a gente fala muito isso na mentoria, da importância de você realmente buscar ajuda e estar ao lado de pessoas que estão vivendo a situação que você almeja. Então, eu comecei a estudar, comecei a buscar e entender e objetivar aquele momento que eu buscava. E foi aí que a gente, né, fez uma mentoria, teve essa mudança de mentalidade muito grande e começamos de uma forma muito natural a auxiliar outras pessoas e a mostrar esse caminho para outras pessoas, que foi quando a gente percebeu que isso realmente era um diferencial nosso e queria realmente trazer essa melhora na vida de outras pessoas. Então, acho que o grande marco, te respondendo, foi essa questão da sobrecarga máxima que eu me coloquei juntando todas essas fases da vida. Eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão da ambiência que você mencionou. Por quê? Porque já temos em consenso, e vários colegas que estão assistindo também, que nós nos formamos sem saber nada desse mundo, a não ser atendimento e parte técnica da medicina em si.
O médico ele é um excelente médico, ele é a pessoa mais inteligente dentro do seu mundinho, mas ele sabe praticamente nada ou quase nada do restante das coisas, né? E qual que é a questão da ambiência? Porque a partir do momento que você identifica uma deficiência sua, uma deficiência dentro desse seu cenário, o que você faz? Você acaba buscando pessoas melhores, você acaba enxergando os colegas ali que vêm tendo sucesso e vai atrás, né, para saber o que eles estão fazendo de diferente, por que eles estão ali conseguindo progredir. Porque a primeiro ponto, o que o médico pensa quando enxerga um colega Tá prosperando? fazendo alguma maracutaia, alguma coisa errada. É muito assim, né? Na medicina a gente tem os dois pontos. Ou quando você vê a pessoa de sucesso, você julga e coloca como se estivesse fazendo algum charlatanismo, alguma coisa errada, ou você admira e quer saber como que é. A minoria é essa segunda opção. E a ambiência está muito nisso, que é o que eu falei. Quando eu me deparei nessa situação de sobrecarga e não queria mais sustentar isso, e a reflexão que fica é o que você quer ser daqui 5 anos, não precisa ser muito longe. Essa vida que você tem hoje, você consegue sustentar ela por mais quanto tempo? Porque uma coisa é você aí com 30 e poucos anos, outra coisa é você com 40 e poucos. Então, essa é a primeira reflexão. E aí, pensar, para eu chegar naquele objetivo, o que eu preciso fazer de diferente? Quais ambientes eu preciso frequentar? Quais pessoas precisam estar ao meu lado? E tá tudo bem você perceber que muitas coisas não fazem mais sentido. E isso vai acontecer. Muitas coisas, muitos ambientes, muitas pessoas não vão fazer mais sentido perante ao que você almeja. E você vai acabar deixando isso e dando os passos largos para chegar naquele objetivo. Então, a ambiência vem muito nisso. Você estar ao lado de pessoas que querem evoluir, que pensam dessa forma, que vão te trazer conhecimento, que estão congruentes com os seus objetivos, com sua maneira, né, sua maneira de viver. Isso é muito importante. E uma coisa que eu acho indispensável a gente comentar em relação a esse assunto que foi escolhido para esse episódio é sobre o médico de fato enxergar esse problema dentro dele, porque o que eu observo muito são colegas de fato patinando em relação a essa parte de gestão, pensando na carreira, pensando em aprimorar novas habilidades, apontando colegas que estão vendo essa coisa diferente progredindo, como a gente acabou de falar, e eles se colocam numa situação de ser consumidores frenéticos de mais medicina, que é a obesidade intelectual. Colegas que estão constantemente se alimentando, achando que o caminho é ser cada vez melhor tecnicamente e não enxergar que o que falta para, de fato, ter um crescimento dentro da sua carreira é ele aprender coisas diferentes do que ele já vem fazendo. Porque o que você já vem fazendo, se aprimorando, que já é muita coisa, com toda certeza, você já tem muita bagagem. Isso tudo não está conseguindo te fazer dar um passo por ano, quem dirá um passo aí que você deu em 5 anos. Então entenda que não é criando mais parte técnica da medicina que vai fazer você crescer e se destacar. Perceba que o que você precisa fazer é aprender o que você não sabe mesmo. São os outros pontos da prosperidade dentro da sua carreira, dentro do consultório. E isso passa por várias frentes, né? Mas coisas simples como comunicação e gestão já vão fazer você dar um salto gigantesco a ponto de conseguir ter melhor qualidade no seu tempo e aprimorar outras novas habilidades, né? E parar também daquele vitimismo, né? Porque a gente se coloca naquela situação de a culpa é sempre dos outros. Eu não cheguei em tal ponto porque eu tô numa cidade muito pequena, ou eu tô numa cidade que o convênio X ele domina, enfim, diversas desculpas para um problema que na verdade é seu. Porque, com certeza, você pode estar em qualquer lugar desse planeta. Se você fizer
com resultado, se você se dedicar, se você estudar, se você criar novas habilidades, se você entender o mercado, se você aplicar o método, você vai ter um diferencial, você vai se destacar. Então, independente de onde você estiver, a gente tem colegas que têm consultórios de muito sucesso, que têm qualidade de vida, liberdade, tempo de qualidade em cidades do interior, às vezes até do Nordeste, né? Então, assim, é totalmente possível. E só depende mesmo do quanto que você prioriza isso para a sua vida, né? Tem a frase do Caio Carneiro que eu vi recentemente, que é muito boa, que é: não é o meio que vai fazer você tomar a decisão, né? Surgir uma decisão de mudança. É a sua decisão que vai mudar o meio. Então, aguardar o momento ideal para você tomar a sua decisão, ela nunca vai acontecer. Esse momento ideal não existe. Isso é fato. A gente sempre espera o momento ideal para tudo, né? O momento ideal para casar, o momento ideal para ser mãe, o momento ideal para ter o consultório. Esse momento ideal nunca vai acontecer. Você precisa realmente ter condições de dar esse ato de coragem e, às vezes, essa decisão ela vai mudar a sua vida como um todo. Eu lembro que quando a gente tomou a decisão de entrar para uma mentoria e de realmente ter esse ato de coragem, esse investimento, que a gente sabe que é um investimento alto, mas pensando muito no resultado que isso ia trazer para a gente. A gente não tinha aquela condição naquele momento, né? Pelo contrário. E foi muito assim, pensando no onde a gente queria chegar e no nosso potencial. E o resultado veio muito rapidamente, graças ao quanto que a gente se dedicou a isso. E é uma coisa que a gente fala muito, né? Às vezes você você não acredita que você pode fazer esse investimento, ou você não acredita que vai ter esse retorno. Mas se você realmente colocar isso como uma prioridade, se dedicar para isso, o retorno ele vai acontecer. Porque é uma questão matemática até, né? São pontos que a gente vai adequando e ajustando ao longo do seu consultório, da sua carreira, de toda a parte de gestão, que o resultado ele vai acontecer. Porque imagina que você vem construindo a sua carreira, construindo cada vez mais o seu conhecimento, e você percebe ao longo de ano após ano que o seu passo ele é muito pequeno. E o que isso, infelizmente, gera? Gera infelicidade, gera frustração, e isso acaba fazendo com que você comece a colocar, primeiro ponto, a culpa no mundo inteiro, e segundo, achar que realmente não tem outra saída, muitas vezes até fazer você querer mudar de profissão, né? Mas não, tá? Existem diferentes pessoas tendo diferentes resultados. A questão é a decisão que elas tomam, o caminho que elas decidem seguir, né? E entenda que se todos os pontos que você realizou até hoje, que você já acabou colocando em marketing, que você já colocando em tráfego, o quão essas coisas acabaram de fato fazendo você dar esse passo, porque se não foram esses investimentos e essa sua dedicação em cima disso que fizeram você dar um passo, é porque você precisa dar um passo em algo muito maior, né? E não à toa, em cima dessa frustração que hoje em dia rodeia muito, né, a medicina, que tem um dado interessantíssimo a respeito de quanto as pessoas não estão querendo, né, as pessoas médicos, né, como elas não estão querendo que seus filhos sigam a carreira dentro da medicina. 74% dos médicos não querem, não indicam que seus filhos sigam dentro da profissão médica. Por quê? Porque o que eles enxergam é o buraco. Eles enxergam isso, grande investimento de tempo, de dinheiro, para ter um retorno muito lento e um retorno onde ele não enxerga que ele está conseguindo exercer o que ele acredita, e ele acaba não fazendo com que o seu filho siga essa profissão. Então, uma coisa que era de antigamente, que era como se fosse tradição, um médico vira outro filho médico porque enxergava, hoje em dia não mais isso, porque o pai não quer que o seu filho tenha essa frustração, essa incerteza, essa insegurança, essa falta de valorização, essa falta de reconhecimento que ele fica enxergando todos os dias que se olha no espelho. Mas essa não é a realidade de todos.
Por quê? Porque tem pessoas, de fato, buscando saída para isso. E ela existe. Existe. Bom, lá em casa a gente comprou até maletinha de médico para o Henrique, né? É Então, verdade. existe, é totalmente possível. Eu sei que às vezes parece papo de coach de internet, mas a partir do momento que você tem essa visão, entende todas as possibilidades que existem dentro desse mundo chamado medicina, tudo fica tão claro que você não consegue, a gente fala que você não consegue desver. E é isso. Da mesma forma como foi difícil entrar na faculdade de medicina, depois entrar na residência, todos os cursos e especializações, é difícil também você entrar para esse mundo de gestão. Mas ele é totalmente necessário quando você pensa em crescer, em formas de escalar o seu modelo de negócio, em formas de aumentar a sua rentabilidade no consultório. Não tem como. E eu sei que existe muito aquela questão do médico com venda. Mas depois que você entende que venda ela está a todo momento, desde o momento que você está ali no seu Instagram, você já está se vendendo, desde o momento que a sua secretária está te atendendo, você já está se vendendo, na sua consulta, a venda ela acontece a todo momento. E existe muito aquele medo e aquele receio na hora da venda, que é uma trava muito que a gente encontra na mentoria, né? Os nossos mentorados, aquela crença limitante de que o médico ele não pode vender, que ele tem que servir é o sacerdócio, e a gente passou ao longo de toda a nossa formação assim, né? Na faculdade, a gente, às vezes, né, como pessoas que pagaram a faculdade, como eu, pagando para servir, para atender de graça, depois a residência. Então, assim, a gente é treinado o tempo todo a isso, a não ter esse contato com o dinheiro. E é uma quebra mesmo de paradigma quando você entende que isso é necessário. E em nenhum momento a gente fala sobre vender algo empurrado para o paciente. A gente está falando vender um melhor acompanhamento, vender algo que vai trazer mais resultados para aquele paciente. Então a visão ela tem que ser muito mudada, né? Provavelmente você já passou por isso também, né? Porque comigo, pelo menos, já aconteceu, que é aquele paciente que pergunta quanto que é a consulta, né? Que você não tem coragem nem de falar qual que é o valor da sua consulta. Você fala, não, tá aqui o telefone, vai lá falar com a secretária. Outra questão, você também não pega o telefone do paciente. Mas você percebe o quão você se esconde desse mundo do trabalho em si, né? Então, assim, tá muito claro que a mentalidade ela é um ponto-chave importante na mudança. E ela não pode ser uma contradição. Você reclamar da sua vida do jeito que está hoje e você não mudar os seus gatilhos mentais para começar a pensar em como prosperar, como nessa situação, de você conseguir tomar uma atitude no sentido de se promover e se vender. Né? E ninguém aqui está falando que você precisa deixar de ser médico, né? Pelo contrário, é isso que te garante o seu sucesso, né? Tudo que gira em volta desse seu conhecimento dentro da medicina. Não quer dizer que você não precise mais se atualizar, você precisa continuar se atualizando, isso é indispensável dentro da medicina. O que você precisa fazer é, além de ser um médico ali na ponta, colocando a mão no paciente, você precisa ser um médico gestor, que você olha para a sua situação, para a sua taxa de ocupação e você percebe que você precisa tomar alguma atitude para preencher, para você conseguir atingir a sua meta. É você ser um médico líder, onde você consegue ser exemplo e influência dentro do seu próprio consultório, dentro do seu meio, para daí mais pessoas ali enxergarem isso e também vestirem essa ideia de crescimento. Né? É você ser um médico que vende, então você acaba aprendendo mais como se posicionar a um ponto de uma maneira ética, você direcionar e caminhar com o seu paciente rumo à melhor decisão para ele, garantindo com que ele, ao final de uma consulta, ele saia sem fazer o tratamento que ele precisa. Porque nessa situação é muito ruim um médico forçar um tratamento, fazer o paciente fazer algo que ele não precisa, né? Isso é uma questão antiética. Com certeza não deve ser realizada jamais. Isso vai contra os princípios do juramento dentro da medicina. Mas eu acredito que tem que ser colocado num patamar também muito elevado o fato de você não conseguir
direcionar o seu paciente para o tratamento que ele precisa. Então, é importante vocês entenderem que a venda nada mais é do que você conseguir, ao fim da sua consulta, direcionar o seu paciente a fazer da melhor forma possível o tratamento que ele precisa para chegar no resultado final. E se você não, como é normal, se você não tem esse tipo de habilidade, procure cursos, procure mentorias que vão te auxiliar nesse processo. A venda é uma parte, né? A gente desenvolve diversas partes dentro da mentoria, por exemplo. Mas saber vender, saber técnicas de venda, entender as necessidades do seu consultório, isso tudo é muito importante e muda toda a trajetória do seu consultório. Então, para finalizar, vamos fazer a decodificação em relação ao cenário de um colega médico sem progressão ali durante 10 anos, que é bem comum, né? 10 anos ali, você não conseguir caminhar no cenário atual que está a medicina, né? Dentro do seu mundo, né? Você vai se enfiando e não consegue progredir. Qual que é o primeiro ato de coragem, a primeira atitude que ele deve tomar? Primeira coisa é mentalidade, é a decisão, é realmente entender se ele está satisfeito e feliz com aquele momento que ele está vivendo, com aquela situação de estagnação. Ele olhar ao redor, as pessoas que estão em volta, o que está acontecendo, quem que está crescendo, quem que está na mesma, como que são as pessoas que estão em volta de mim aqui, e se espelhar em pessoas que estão crescendo, entender que esse é o caminho, que o que ele está construindo não vai levar ao local onde ele imaginou que chegaria, né? Exatamente. Segundo passo. Aí, esse médico, provavelmente ele trabalha em alguns modelos que não são congruentes com o que ele almeja. Ele está ou inserido em excesso de plantões, ou ele está inserido em convênio, ou ele está com um consultório estagnado que não tem um volume bom de pacientes novos. Então, é realmente entender qual é esse contexto e procurar desenvolver habilidades e procurar estar ao lado de pessoas para conseguir sair e fazer essa transição de uma forma mais tranquila. Então, de fato, anular ali, colocar numa lista, ser bem, né, certinho em todos os locais que você trabalha, quesito remuneração, satisfação e o quão isso vai te levar de alguma forma para o próximo passo. Por quê? Nós precisamos, de fato, anular esses serviços que não estão te levando a isso e usar esse espaço da sua agenda para o que vai te trazer. Obviamente, isso com muita estratégia, né? Não é para você sair fazendo isso de hoje para amanhã, mas estamos aqui levando uma situação hipotética de um colega que chegasse assim para a gente faria essa transição de uma maneira gradual e progressiva. E, obviamente, nesse novo cenário de consultório com valor agregado, a gente olharia muito para toda a jornada do paciente, né? Que parte desde o momento que ele vê o médico, que daí envolve posicionamento e autoridade, para estimular esses canais de captação, ele passar por um bom atendimento e chegar na consulta ali de excelência, que daí é a hora que você, de fato, começa a brilhar, né? E nesse processo que a gente faz essa transição e auxilia nisso, é um processo em que, primeiro ponto, é você realmente fazer isso que você falou. Colocar no papel quais são os locais, qual é o faturamento de cada local, o quanto que esse local está congruente com o que você deseja atingir de objetivo e ir colocando isso na lista para que fique claro da onde você começa, quais são a ordem de prioridades ali de transição. A partir daí, a gente vai entender como é que está a experiência desse paciente até chegar a você e como que está a recepção ali dentro do seu consultório, a sua secretária, a experiência do paciente ali, a jornada do paciente. E aí vamos pensar em formas de escalar o modelo de negócio, como, por exemplo, planos de acompanhamento, que é uma delas, né? E construída a jornada, vem a um passo muito importante, que é você medir. Se você não mede, você não sabe o que você precisa melhorar. A gente tem muitas deduções, suposições do que está bom e o que está ruim. A gente precisa medir,
né? Para você conseguir tomar atitudes, tomar ações dentro da sua jornada ali, dentro da experiência desse seu paciente. Então, a metrificação é uma coisa muito importante e daí vem a questão de gestão, né? A metrificação e a precificação, que também é outro ponto que a gente nota muita dificuldade nos colegas médicos. A maioria não sabe o custo para atendimento, às vezes não sabe nem quanto ganha, por incrível que pareça. Então, toda essa parte de precificação também é muito importante de ser avaliada, né? Está muito ali próximo da parte de gestão. Isso é tão importante que eu digo para vocês o seguinte: se vocês, da forma que vocês estão hoje, só criarem um pouco mais de conhecimento de como realizar essa metrificação e como utilizar esses seus números a favor, já nesse cenário que você está, você já consegue aumentar e muito a sua renda, às vezes já até dobrar esse seu faturamento, sem considerar toda a construção dessa jornada, para você ver como é potente o fato de você conseguir dominar os números e utilizar eles ao seu favor. Então, priorize o ganho de conhecimento nesse setor, tá? E com certeza esse colega aqui hipotético, a gente faria muito uma estruturação muito boa para que de maneira progressiva ele tenha cada vez mais sucesso dentro da carreira, né? Bom, chegamos ao fim do mais um episódio aqui. Já eu ia falar mas não lembro qual que é o episódio, mas um episódio muito bom aí. É o 5º episódio, produção? Então, muito obrigado, Nayara. Nos vemos dentro do próximo episódio com mais discussões, mais decodificações da medicina valorizada aí para vocês. Exatamente. E no link, aqui na descrição, tem um link em que você pode fazer a sua aplicação para a mentoria. Isso não significa que você será aprovado para a mentoria, e sim que a gente vai bater um papo, vai entender o seu cenário, vai entender se faz sentido para você e para nós desenvolver esse trabalho em conjunto. E se você se interessou, compartilha, segue a gente, compartilha com outras pessoas que vão se beneficiar também. Exatamente. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Até mais.